A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do panorama bíblico. Hoje nós iremos encerrar os livros sapienciais e poéticos. Hoje teremos aulas sobre o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. Vamos iniciar aqui a aula de hoje com um livro de Eclesiastes, né? Um livro um pouco contraditório, um pouco complexo, de difícil entendimento. Podemos dizer que é um dos livros mais difíceis de ser compreendidos, né? E se é possível ser compreendido, né? Mas nós podemos sim, através do estudo da palavra, buscar o entendimento e a compreensão sobre esse livro. Podemos dizer que é um dos livros mais difíceis da Bíblia, mais complexo, junto com o livro de Apocalipse. Aqui o autor, que a gente acredita que seja Salomão, ele traz uma visão da vida de certo ponto negativa, pessimista. Aqui ele está bem pessimista, né? Ele quer trazer para nós o sentido da vida, né? É muito interessante isso, ele quer trazer o sentido da vida. A gente fala um pouco contraditório porque acreditamos que o livro de Provérbios, também escrito por Salomão, traz uma visão diferente sobre a vida, né? Do livro de Eclesiastes, até um certo contraste, né? Porque enquanto o livro de Provérbios traz uma visão positiva sobre a vida, a lei da semeadura, da colheita, se você planta o bem, você colhe o bem, o que você sempre colhe aquilo que você plantou, né? Educa seus filhos no caminho que eles devem andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele, né? Então se traz uma visão bem positiva da vida, o que você planta, o que você colhe. E a gente sabe que isso não necessariamente seja uma regra, né? Mas na grande maioria das vezes, quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Isso realmente é verdade. Mas não é uma regra, existem as exceções. Existem momentos em que a gente faz o bem e não necessariamente a gente colhe aqui nesse mundo o bem, né? Mas nós sabemos que existe uma eternidade com o Senhor. E o livro de Eclesiastes, ele traz essa vertente mais voltada para a eternidade, né? Ele traz uma visão um pouco pessimista sobre a vida. E o autor, enquanto em Provérbios, o autor Salomão estava no início do seu reinado, ele era jovem ainda, cheio de sonhos, né? Cheios de vontades, cheios de sonhos, né? De conquistas. O livro de Eclesiastes já traz um autor já na sua idade avançada, no final da sua vida, refletindo sobre tudo aquilo que ele viveu, né? Então traz um pouco um contraste, porque traz um jovem em Provérbios e em Eclesiastes já um ancião, ali um homem já com muita sabedoria no final da sua vida, que viveu diversas experiências. Eclesiastes, também conhecido como Kohelet, em hebraico, né? Escrito Kohelet, que significa pregador, aquele que direciona a palavra a uma assembleia, um mestre, né? Então, Eclesiastes é Kohelet, né? A palavra Eclesiastes, que na Bíblia em português nós temos, essa palavra de hoje, Eclesiastes, ela tem origem naquela palavra eclésia, né? Que significa assembleia, que significa igreja. Então, Eclesiastes seria, vindo do grego, né? Que significa a função de um pregador, seria um professor. Então, Eclesiastes é um professor, né? E aqui Salomão, ele se coloca aqui como um professor, né? Que traz ensinamentos, e a gente sabe que através da palavra é possível identificar que naquela época vinham pessoas de diversas regiões, né, do mundo, né? Diversos povos até Salomão, para que eles pudessem receber a sabedoria de Salomão, que era um homem de grande sabedoria. A palavra fala que nunca houve homem tão sábio como Salomão, nunca existiu homem tão sábio quanto Salomão. Ela aponta como autor do livro de Eclesiastes, o livro de Kohelet, né? E atribui a Kohelet como Salomão, né? Como pregador, né? Embora não coloque lá o nome de Salomão, mas é possível identificar ali através de uma boa interpretação que seria mesmo Salomão que escreveu esse livro, né? Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, fala: a palavra do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. No capítulo 1, versículo 12, fala: eu, mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém.
Em Eclesiastes 12:9, lá no finalzinho, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Então aqui a própria palavra de Deus aponta para Salomão, embora não coloca lá como Salomão, coloca lá como mestre, como Kohelet, mas podemos entender que esse grande mestre, que esse homem de grande sabedoria é Salomão, porque a palavra fala que é o filho de Davi, rei em Jerusalém. Quem é esse filho de Davi, rei em Jerusalém? Quem foi o filho de Davi, rei em Jerusalém? Só pode ser Salomão, né? Quem foi rei em Israel e em Jerusalém? Só pode ser Salomão, né? E quem foi o rei que escreveu vários provérbios, né? Só pode ser Salomão. Então tudo indica através da palavra, da própria palavra mesmo, que o autor do livro de Eclesiastes seria mesmo Salomão, né? E podemos dizer que o livro de Eclesiastes, ele traz o grande tema do livro de Eclesiastes seria o sentido da vida, né? Salomão quer expressar aqui o sentido da vida. Então ele quer mostrar aqui o sentido da vida. E ele quer mostrar que a vida não tem sentido e nem significado se a vida não for vivida na presença do Senhor, se Deus ele não for o centro da nossa vida, né? Então só existe sentido, só dá para dar sentido e significado à vida quando Deus ele está presente. Podemos dizer que o tema do livro de Eclesiastes é que é impossível entender o sentido da vida sem Deus. É impossível entender o sentido da vida sem Deus. Kohelet, né, o pregador, o mestre, né, Salomão, ele deixa claro que o propósito da vida ele não pode ser apenas uma vida enfada em busca de prosperidade, né, uma vida de muito trabalho. O sentido da vida não pode estar apenas em trabalhar para conquistar riquezas. Muitas vezes nós trabalhamos e a gente não tem tempo nem de desfrutar, né, do nosso trabalho, né? E ele fala da importância da gente desfrutar do nosso trabalho. Mas também ele nos mostra que a nossa vida não pode ter sentido apenas na busca de prazer, na busca dos prazeres da carne, né? Porque o próprio Salomão ele se arrepende de ter 1000 mulheres, né? Salomão era um homem que tinha 1000 mulheres, e ele fala da importância de ter uma mulher, de poder ser feliz e desfrutar, né, em alegria com essa mulher, né? Então ele fala dessa importância, né? E ele nos mostra que a vida aqui ela é uma atribuição temporária. O que adianta a gente viver uma vida em busca de prosperidade, de conquista, de coisas que irão ficar aqui, né? Que nós não iremos levar, né? E que muitas vezes essas coisas ficarão aqui. E as pessoas que ficaram, né, na posse dessas coisas, né, na herança dessas coisas, elas não darem o valor, né, da nossa conquista, elas não darem o valor, né, do trabalho que tivemos, né, para conquistar, né? Então o que adianta trabalhar, o que adianta correr atrás de prazeres carnais? E ele deixa claro também que por mais que buscamos prazeres carnais, nós nunca seremos felizes se o centro da nossa vida não for Deus, né? A verdadeira felicidade ela só é encontrada em Deus. O objetivo de Kohelet, de Salomão, é mostrar que uma vida sem Deus ela não tem sentido. Que todos os prazeres e ocupações da vida são fúteis em garantir o sentido à vida, pois a morte aguarda todos no final. Ele quer nos mostrar que a nossa vida é uma atribuição temporária e que tudo aquilo que nós conquistarmos aqui ficará aqui. E então isso não pode dar sentido à vida, porque nós cremos numa eternidade. Salomão ele crê numa eternidade com o Senhor. Então o sentido da vida ele não pode ser encontrado nas coisas terrenas. Só é possível encontrar o sentido da vida em Deus. Então o objetivo dele aqui é mostrar que a única forma de encontrar o sentido da vida é em Deus. É possível encontrar 4 temas no livro de Eclesiastes. O primeiro tema é
a morte como grande nivelador. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, abre aí, irmãos. Eclesiastes, vamos lá meditar na palavra agora, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Olha o que fala a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Então todos procedem do pó, e do pó voltarão, né? Ele volta lá para Gênesis, do que foi feito o homem, né? Como foi criado o homem. O homem, ele foi criado do pó da terra. E para onde voltará o homem? O homem voltará para o pó da terra. Então, independente se você é um rei ou se você é um servo, você voltará para o pó da terra, né? Isso é um grande nivelador. A morte, ela é um grande nivelador da vida. Que no final todos vão voltar, todos vamos voltar para o pó da terra. Todos vamos voltar para o pó da terra. Todos somos pó, né? Fomos feitos do pó e todos voltaremos para o pó. Mas Salomão, ele nos traz uma esperança de eternidade, né? Que ele fala que Deus, quando ele fez o homem, ele colocou a eternidade em nosso coração. Efésios 1:4 fala assim, que antes da criação do mundo, nós fomos escolhidos em Deus para que sejamos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, né? Isso significa que antes de Deus ele fazer aquele boneco de barro do pó da terra, antes de Deus fazer esse boneco de barro, nós já existíamos em Deus, né? Nós éramos partes de Deus, né? Então nós precisamos crer que nós somos uma parte, que Deus ele colocou nós, a eternidade em nosso coração. E essa eternidade é aquilo que deu fôlego, é aquilo que deu vida àquele homem, né? Porque aquele boneco de barro é feito por Deus, com a própria mão de Deus, só passou a ter vida quando Deus soprou em suas narinas, né? Essa seria a eternidade, né? Quando Deus ele nos deu um espírito, né? Um espírito eterno, né? Porque o nosso corpo físico ele voltará para o pó, né? Muitos aí estão preocupados em ter uma boa estética, né? Mas eu não quero te decepcionar, né? Essa estética ela ficará aqui, ela voltará ao pó. E muito antes da nossa morte, às vezes quando nós envelhecemos, nós perdemos toda aquela estética bonita, né? E quando nós morrermos, essa estética já era, né? Porque ela voltará ao pó. Então, nossa preocupação, lógico, precisamos nos preocupar com a nossa saúde, né? Mas esse não pode ser o sentido da nossa vida, né? Muitos têm procurado, né, os ideais de belezas aí, tentando, né, buscando um físico bonito, né? Mas esse físico, ele é temporário, né? Ele só terá utilidade aqui nessa terra, né? O que realmente importa é o que está dentro de nós, né? Que é o nosso espírito, né? Aquilo que é eterno dentro de nós. Isso que realmente é importante. Então a morte, ela é um nivelador, né? É um nivelador que todos nós iremos para o pó, né? Mas aquele que crê numa vida eterna, ele tem esperança, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, Cristo em nós, esperança da glória de Deus, né? Cristo em nós, esperança de uma eternidade, né? Porque todo aquele que crê em Cristo recebe uma vida no Espírito, né? Recebe o segundo sopro, né? Que foi apagado com a natureza do pecado, né? Recebe novamente a eternidade de Deus, né? Então nós somos feitos para ser eternos. E antes de sermos um boneco do pó da terra, antes de sermos um boneco de barro, nós já éramos uma partinha de Deus. Então nós somos feitos para ser eterno. Mas o nosso corpo físico, ele perecerá, ele voltará ao pó. Isso nos mostra que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos feitos da mesma matéria-prima. Todo o corpo físico de todos os homens foram feitos da mesma matéria-prima, que é o pó da terra. Nós voltaremos para o pó da terra, mas nós cremos numa eternidade com o Senhor. E Salomão deixa muito claro isso. O segundo tema que nós podemos encontrar no livro de Eclesiastes seria vaidade, né?
Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, Colette fala assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra no hebraico, original no hebraico, é hebel, sopro, vapor, né? Então podemos dizer aqui, sopro de sopro, tudo é um sopro. Mas aqui não é o sopro que nos dá vida no espírito. Aqui ele está querendo falar do vapor, do sopro, né? Ou vapor de vapor, tudo é vapor. Significa que tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. O interessante é que a palavra aqui é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. Tudo irá passar, né? Então, hebel, que é a original no hebraico, é sopro, vapor, vazio. Equivalente no nosso pensamento seria como uma bolha, né? Em um determinado momento essa bolha ela sobe, né? Mas em determinado momento ela explode, ela acaba, né? Então e assim é a nossa vida, né? Nós somos, como o apóstolo Tiago fala, que nós somos a nossa vida é como um vapor, é como um sopro, né? E Tiago ele fala se referindo a Salomão, né? A Eclesiastes, né? Que nós estamos aqui de passagem, essa vida é muito rápida, né? E esse entendimento nos faz entender a morte de uma maneira diferente, né? Nós não entendemos aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus, ele não entende a morte como um fim, né? Mas entende a morte como o início de uma eternidade com o Senhor, né? Então, passamos a olhar a morte não mais com tristeza, mas passamos a olhar a morte como o início de uma eternidade com o Senhor, né? Essa vida aqui é apenas o início de uma eternidade com o Senhor. Nós nem nos sentimos mais velhos, né? Idosos, né? Porque nós entendemos que todos nós somos jovens, porque o que é 50, 60, 70, 80 anos para uma eternidade, né? Então que nesse dia que você está assistindo essa aula, que nesse momento você possa se sentir jovem, né? Porque nós temos uma eternidade toda com o Senhor, né? Então que não adianta nada você ficar gastando, né, todo o seu tempo em busca de coisas materiais, em prazeres carnais, né? Porque isso tudo é passageiro, né? Nós precisamos buscar coisas eternas, né? Nós precisamos nos dedicar em coisas eternas. É muito bom ser próspero, né? É bom ser próspero, mas que possamos buscar a prosperidade, que a prosperidade ela não tenha fim nela mesma, né? Que possamos buscar a prosperidade para amar as pessoas, né? Para ajudar pessoas, né? Para investir no reino de Deus, né? Isso é importante. E eu acredito que a partir do momento que você pensar assim, eu acredito que você será muito mais próspero, né? Porque você vai entender que nada daquilo que você tem aqui é seu, mas tudo aquilo que você tem aqui é uma ferramenta para que você possa amar o seu irmão, para que você cumpra o grande mandamento, né? E a grande comissão. E qual é o grande mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. Então que possamos buscar a trabalhar, sim, precisamos trabalhar, né? Precisamos também buscar ter alegria, felicidade, desfrutar da nossa família, desfrutar dos nossos filhos, desfrutar do nosso casamento, né? Mas que possamos entender que o propósito da nossa vida ele é muito maior do que apenas isso. O propósito da nossa vida é muito maior do que apenas isso. O terceiro tema que nós podemos encontrar no livro de Eclesiastes é a ênfase na eternidade e no julgamento, né? O Salomão aqui, no livro de Eclesiastes, ele dá uma ênfase muito forte na vida eterna, né? Ele fala de uma eternidade com o Senhor, né? Enquanto lá fala de uma eternidade com o Senhor, né? Enquanto nos Salmos, né, a gente vê lá Davi expressando todo o seu sentimento da alma, né? E até no livro de Provérbios, né, a gente
Salomão trazendo uma concepção da lei da semeadura e da colheita, né? Da prosperidade, de tudo aquilo que você plantar, você vai colher, né? Aqui em Eclesiastes ele traz uma visão bem mais forte na eternidade, no julgamento, né? E de que, para que a gente possa entender que chegará um momento em que nós seremos julgados, né? Pelo aquilo que a gente fez aqui, né? E que essa vida ela é passageira, que não importa nada a gente conquistar tudo aqui e perdermos a nossa salvação e perdermos a nossa eternidade com o Senhor, né? Então, o mais importante de tudo é a nossa eternidade com o Senhor, né? E deixa muito claro isso. Eu vou trazer algumas referências bíblicas para que você possa ler. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí Eclesiastes capítulo 11, né? E depois a gente vai pular lá para o versículo 17, entendeu? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 e depois lá no 17. Então, o que diz ali Eclesiastes capítulo 3, versículo 11? Ele fala assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Versículo 17. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio. Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Aqui mostra que tanto o justo quanto o ímpio, ele será julgado, né? Ambos serão julgados. Ambos serão julgados. E que pois há um tempo para todos os propósitos, né? E para tudo o que acontece há um tempo, né? Então todos nós seremos julgados pela nossa ação. Tanto o justo quanto o ímpio, ele será julgado. Aqui mostra a preocupação, né, com o julgamento, né? E ao mesmo tempo ele fala que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, né? O desejo pela eternidade, né? A eternidade no coração do homem. Deus ele fez o homem para ser eterno, né? Para ser eterno. E Salomão expressa aqui o seu sentimento também, o seu medo, né? Do julgamento do Senhor, né? Porque ele lutou muito para conquistar coisas, né? Ele lutou muito para ter prazeres carnais, né? Ele lutou muito para isso e ele deixou Deus do lado, né? E ele perdeu o sentido da vida, né? E podemos dizer que aqui ele está até um pouco, podemos perceber que ele está até um pouco depressivo, né? Em relação à sua vida, né? Porque ele nota que ele falhou, né? Que ele errou, né? Que ele falhou muito, né, na sua vida, porque muitas vezes ele buscou o sentido da vida dele em coisas materiais, né? Em prazeres carnais. E isso não nos traz felicidade, isso não é o sentido da vida não está nisso, porque ali estava ele na velhice. E tudo aquilo que ele conquistou, todos aqueles prazeres que ele buscou, nada daquilo fazia sentido para ele naquele momento da vida, né? Que ele já estava próximo à sua morte, né? E o que poderia fazer sentido, né? Se tudo aquilo que ele fez ia ficar por aqui e ali o medo dele de perder a sua eternidade com o Senhor, né? Então, assim, o que vale, será que vale a pena a gente ficar buscando o sentido da vida em coisas materiais? Eu acredito que nós devemos sim trabalhar, nós devemos sim dedicar a nossa vida ao trabalho, mas que também a gente possa desfrutar do nosso trabalho, que a gente possa desfrutar da nossa família, né? Que a gente possa buscar constituir uma família, né? Que Deus, a palavra de Deus nos orienta a isso, em constituir uma família, né? A gente tem que buscar ser feliz com a nossa família, né? Mas que Deus ele esteja sempre no centro da nossa vida e que o sentido da nossa vida seja viver uma vida com Deus, que Deus ele seja o centro do nosso trabalho, que Deus ele seja o centro da nossa vida, né?
e que a busca dos nossos prazeres, que não está errado a gente buscar prazeres, mas que possamos buscar esses prazeres centrado em Deus, né? O apóstolo Paulo ele fala assim: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que significa fazer tudo para a glória de Deus? Fazer tudo para a glória de Deus significa engrandecer o nome de Deus, né? Através das nossas ações, em que todas as nossas ações elas possam ser refletidas e que possamos buscar através das nossas ações glorificar a Deus. É isso que Salomão ele fala, né? O centro da nossa vida, o sentido da nossa vida não pode estar nas conquistas, mas precisa estar em glorificar a Deus através das nossas conquistas. Como é bom, né? Você conquistar e glorificar a Deus através das suas conquistas. Então quer dizer, o sentido da vida está em glorificar a Deus, né? Em viver para a glória de Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Então nós devemos viver para a glória de Deus, né? E aqui ele dá muita ênfase à eternidade e ao julgamento, porque é uma preocupação dele, né? No final da vida dele, diante de tantas coisas que ele fez errado, né? Não vamos julgar aqui Salomão, nós também erramos, né? Nós também erramos. E Salomão ele nos deixa aqui orientações, né, sobre o sentido da vida. Então que possamos seguir essas orientações que esse homem sábio deixou para nós. E o último tema que nós podemos encontrar o quarto tema seria prazer nas coisas criadas. Prazer nas coisas criadas. Podemos ler lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, que fala assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 fala assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois é essa a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho, debaixo do sol. O que Salomão ele quer dizer? Que nós precisamos desfrutar das coisas aqui, né? Não adianta só trabalhar. Por que nós vamos apenas trabalhar? E muitas pessoas buscam o sentido da vida no trabalho. Trabalha e não tem tempo para desfrutar, né? Salomão mostra que é importante que a gente desfrute. Não adianta a gente ficar trabalhando. E quando ele fala de desfrutar, ele está falando de algo que seja saudável, né? Porque lógico, você precisa trabalhar e você precisa descansar. Você precisa de umas férias, né? Você precisa trabalhar, mas você também precisa de umas férias. Mas ele não está falando aqui de desfrutar de uma vida apenas em busca de trabalho e de prazer. Aqui ele está falando da importância do equilíbrio, né? Que a gente precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio nós iremos apenas alcançar quando nós entendermos que o sentido da vida está em Deus. E daí nós iremos ter a tranquilidade e a paz em entender que Deus é o provedor de todas as coisas, que Deus ele traz provisão e nós não iremos nos preocupar, né, muito com o amanhã. E a gente também não vai ficar vivendo do nosso passado, né? Então, assim, Salomão ele nos mostra a importância de a gente viver o hoje, né? Ele mostra o quanto é importante a gente viver o hoje, a gente não ficar preocupado com o passado, a gente não ficar preocupado com o futuro. É interessante aqui que a gente vê duas doenças hoje comuns, né? Doenças que hoje a gente tem visto no nosso mundo, que é a ansiedade e a depressão, né? A ansiedade é o excesso de futuro e a depressão o excesso de passado, né? Então, quer dizer, nós não precisamos ficar olhando lá para o nosso passado e olhando para o nosso futuro. Nós precisamos focar em Deus e viver o hoje, né? E viver para a glória de Deus hoje, desfrutar o hoje, né? Isso é importante, é que a gente desfrute o hoje. No capítulo 3 ele fala que há tempo para todas as coisas, né?
Então quer dizer, nós precisamos desfrutar o hoje, nós precisamos desfrutar o tempo de hoje, né? Mas de forma saudável, em que Deus ele seja o centro da nossa vida. Então aqui ele está falando de um equilíbrio, né? Sem extremos, né? Um equilíbrio sem extremos, né? Voltando ao versículo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, que possamos viver para a glória de Deus, que o livro de Eclesiastes seja um incentivo para que a gente possa viver e dedicar a nossa vida para a glória de Deus. Finalizando aqui então o livro de Eclesiastes. Com continuidade ao panorama, vamos lá para o último livro, né? Sapiencial e Poético, o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? O nome do livro já diz Cântico dos Cânticos, né? Os hebreus apontam como Cântico dos Cânticos. Por que usa essa expressão Cântico dos Cânticos? É a mesma coisa, é da mesma forma que eles falam Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então, quando fala Rei dos Reis, seria o Rei dos Reis, né? Seria o maior rei, né? Senhor dos Senhores, o maior Senhor, né? Cântico dos Cânticos, o maior cântico, né? Então, assim, ali está dando o autor, ele dá uma enfatizada na questão da importância, na questão que seria a melhor poesia, né? E o livro trata de uma história de amor, né? São poesias do autor, poesias do autor para uma mulher, né? Que o livro aponta para Sulamita, né? Então seria um livro, uma declaração de amor a Sulamita, aquela mulher, né? Embora a teologia reformada acredita que esse livro ele é ilustrativo, né? Ele aponta a relação de Deus com o povo de Deus, também a relação do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja, né? Seria também um livro profético, um livro que apontava a relação perfeita, né? A relação do noivo com a noiva, né? E, então, assim, mas uma teologia mais pentecostal acredita assim que realmente é um livro que está relatando a história do amor de um homem e de uma mulher, um exemplo de amor entre um homem e uma mulher. Uma curiosidade desse livro é que em nenhum momento a gente vê a palavra Deus nesse livro, é relatado o nome de Deus nesse livro, né? Em nenhum momento, né? E também outra curiosidade é que nenhum livro do Novo Testamento fala sobre o livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, né? Então não tem relato nenhum no Novo Testamento sobre esse livro. Isso que dificultou um pouco a canonização desse livro, né? Embora até hoje nas festas de Páscoa, né, dentro da tradição judaica, se utiliza algumas passagens desse livro, né? É muito bonito, né? Então, assim, é um livro poético, né? São poesias, são cânticos, são poesias, né? De uma expressão de amor do noivo para a noiva, né? Então, o livro ele retrata disso, né? Que pode ser uma ilustração também entre a relação do noivo com a noiva, né? De Jesus com a igreja, né? De Deus com o povo de Deus, né? Podemos dizer que o próprio livro de Cantares de Salomão, ele aponta Salomão como o autor do livro, né? Logo no primeiro versículo, né? Lendo a Bíblia no capítulo 1, no versículo 1, fala assim: este é o cântico dos cânticos de Salomão, né? Você vê a expressão cântico dos cânticos, né? Seria o maior cântico, né? A maior poesia, né? Que, como eu falei agora há pouco, né? É a mesma forma de linguagem, estilo de linguagem utilizado para Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então seria o melhor dos cânticos, né? De Salomão, né? Então, assim, o próprio livro aqui atribui para Salomão, né? Como o autor desse livro, né?
Então, assim, é bem provável que seja realmente Salomão, né? E, assim, o contexto desse livro, uma das características, assim, desse livro, né, é que, assim como o Davi, Salomão foi envolvido em diversos romances durante a sua vida, né? Mas muitos dos seus romances houve um envolvimento em busca de alianças políticas, né? Salomão era muito esperto, então muitos dos seus casamentos diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, né? Então ele teve 1000 mulheres, né? A maioria das mulheres que ele teve foram motivados por alianças políticas, né? E aqui nota-se que essa Sulamita, ela era uma mulher simples, né? Então, assim, o amor de Salomão por essa Sulamita era verdadeiro, né? Diferente dos outros amores, que eram amores motivados apenas por interesses, né? Interesses políticos, né? Porque esses outros amores eram mulheres de alta sociedade, né? Eram mulheres provavelmente filhas de reis, né? Filhas de pessoas importantes, generais, pessoas importantes da época. Mas essa mulher não, essa mulher nota-se que é uma mulher simples e que realmente a Salomão ali expressa o seu amor, né? Por ela, né? Seu grande amor por ela. Então é nesse contexto, né? Contexto de amor. Nota-se que Salomão estava no início aqui, né, da sua vida, né? Ele era jovem, início do seu reinado, né? Então ele era muito jovem, os hormônios estavam lá em cima, né? Embora nota-se que ele se preocupa, né, com respeito, né? Ele se preocupa em demonstrar o seu amor, mas um romantismo, né? Um cuidado, né? Em relação à sua amada, né? Aquele amor realmente que cuida, aquele amor que realmente se preocupa, né? E isso é um exemplo para nós, né? Dentro do nosso relacionamento matrimonial, né? Que nós, como maridos, podemos, assim como Salomão, se preocupar e ser romântico, né? Com as nossas esposas, né? Com a nossa esposa, né? Ou nossas esposas, não dá, né? Com a nossa esposa, né? Que a gente possa ser romântico com a nossa esposa, que a gente não deixe se perder isso, né? Esse romantismo, né? Que é muito importante, né? Com o passar do tempo, o marido começa a tratar a esposa como se ele fosse um cavalo, né? Ele trata a esposa ali nos coices, né? Mas isso não pode acontecer. Salomão nos dá aqui nos mostra como um homem deve tratar a sua esposa, né? E deve se tratar com muito amor, com muito romantismo, né? Imagine só, né? Você homem que está assistindo isso aí, imagine só se você tratar a sua esposa, né, com romantismo, né, com esse amor, né? Ela será apaixonada por você a vida toda, né? E ele mostra, ele nos dá o exemplo aqui, né? E um tema assim, a gente podemos assim classificar um tema assim para esse livro, que é a glorificação do amor conjugal. Ele mostra a importância ali do amor conjugal, né? Ele tem como objetivo, como propósito, exaltar valores, né, do amor conjugal no casamento, né? Então, valorizar o amor conjugal no casamento, né? A gente não pode deixar que esse amor, né, que essa paixão, né, ela se apague, né? A gente precisa estar o tempo todo acendendo, né, esse fogo, né, de amor, né? E ele nos ensina isso, né? E é um dos propósitos desse livro, nos incentivar a estar acendendo esse fogo todos os dias, né? E por isso ele nos mostra que isso é uma escolha, né? E assim, um outro propósito o significado desse livro é um antídoto contra a perversão sexual e a decadência da instituição casamento, né? Que muitas vezes aqui mostra um relacionamento de amor, de santidade, né, com a sua esposa, né? A relação do marido com a esposa, né? E é um antídoto contra a perversão sexual, contra a relação fora do casamento, com o tratamento da mulher como apenas um objeto, né, de prazer, né? Mas que possamos olhar para nossas esposas
com o olhar de Cristo, com o olhar de Cristo pela igreja, né? E Cristo em Efésios capítulo 5, a palavra, o apóstolo Paulo, ele fala que o homem ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? E fala que é responsabilidade do homem fazer a sua esposa santa, né? Então a santidade da sua esposa, da sua mulher, é responsabilidade do marido, do homem, é a responsabilidade da santidade, né? Então assim, e esse livro mostra isso, né? Que nós que devemos zelar pela santidade da nossa esposa. Esse livro em nenhum momento mostra qualquer tipo de promiscuidade, né? Aqui mostra um amor sincero, um amor que respeita, um amor que cuida, né? E é dessa forma que deve ser o relacionamento de casamento, né? Dentro do matrimônio entre o homem e uma mulher, né? E também podemos ver como propósito, por aplicação, que o conteúdo desse livro expressa o amor entre Deus e o povo de Israel, né? Então mostra também, dentro de uma teologia reformada, se entende-se que aqui é a expressão do amor de Deus à igreja, ao povo, né? E também dentro de uma visão profética, seria o amor de Jesus pela igreja, esse amor que eu falei de Efésios 5, mas nós podemos, independente da nossa da teologia, né, que a gente segue, independente disso, essas duas formas de entendimento são formas saudáveis de entendimento, né? Podemos aplicar dessas duas maneiras, tanto na relação conjugal, né, entre um homem e uma mulher, e também do entendimento da relação de Cristo com a igreja, né? Daí todos nós nos colocamos como noiva, né? Como uma noiva, né? Santa, como uma noiva imaculada, né? Como aquela noiva que ela foi amada pelo marido, que o marido deu a sua própria vida pela esposa, né? Isso é muito, muito, muito lindo mesmo. É um livro muito bonito, viu? Muito bonito. Embora, às vezes a gente tira um pouquinho, dá um pouco de risada, né? Devido às expressões de linguagem, né? Que são referentes ao contexto daquela época, né? Quando faz um comparativo, né? Chama a mulher como se fosse uma gazela, né? Dá o nome da mulher como alguns animais, mas para aquela época eram elogios lindos, maravilhosos, né? Então a gente às vezes dá um pouquinho de risada porque ele se utiliza de expressões daquele contexto, né? E para aquele contexto essas expressões seriam expressões românticas, né? E para nós às vezes são um pouco engraçadas, né? Mas por isso que é importante a gente entender o contexto, né? A gente procurar ir além apenas de uma leitura, né? Mas que a gente possa entender o contexto. Então é muito importante a gente entender que esse livro ele é um livro poético, né? Então são poesias, né? Então não é uma história, né? Mas é poesia. Então a gente não pode ler esse livro como se estivesse lendo uma história, mas nós devemos ler esse livro como se a gente estivesse lendo uma poesia, né? E entender que é a expressão de amor, de sentimento, né? De um homem por uma mulher, né? Então a gente tem que ler nesse entendimento. E entender também que aquele homem ele expressa seu sentimento através de uma linguagem daquela época, né? Com adjetivos daquela época, né? Então ele faz aquela relação do homem, da mulher com os animais que era comum para aquela época, né? Então eram elogios, né? Então a gente tem que procurar buscar entender de forma contextual para que a gente possa fazer uma hermenêutica, uma interpretação correta do livro, né? É muito interessante esse livro, muito lindo mesmo esse livro. Encerrando o nosso último livro poético, né? Sapiencial e poético, Cantares de Salomão, vamos aí para a aplicação prática, né? Confesso que às vezes acho um pouco difícil, né, essa aplicação, né? Já achei um pouco difícil essa aplicação. Eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade para a aplicação prática desse livro, né? E a gente tem sido sempre tratado isso com muita importância, sempre que a gente possa trazer uma lição para a nossa vida e que a gente possa aplicar na nossa vida, né? Mas o que o livro nos ensina?
O livro nos ensina a manter um relacionamento de santidade, né? Dentro do casamento, né? Que o marido e a esposa mantenham um relacionamento de santidade, né? Os primeiros capítulos do livro mostra a relação do noivo com a noiva, né? Mostra a relação antes do casamento, né? Antes do casamento, né? Então, assim, mostra que nesse relacionamento antes do casamento, o casal não deve se precipitar, né? E partir logo para um relacionamento físico, né? Mas deixar esse relacionamento físico para depois do casamento, né? Então ele instrui o casal aí de noivos, de namorados, né? Que a Bíblia não fala, a gente não vai encontrar a expressão namorados na Bíblia, né? A gente vai encontrar a expressão de noivado na Bíblia. Até há um tempo atrás, o meu genro, né, o Lucas, ele veio pedir a minha filha em namoro. Daí eu falei para ele: opa, aqui não tem namoro, aqui tem noivado, né? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente não encontra a palavra namoro, né? A palavra namoro, ela é uma palavra nova que está mais relacionada ao nosso contexto, né? Mas daí eu falei para ele, na Bíblia não ensina, não fala sobre namoro, né? Fala sobre noivado. E o que significa noivado? Significa que a partir do momento em que você inicia esse noivado, que você passe a sonhar junto com a sua esposa, né? Com a sua noiva, né? Não esposa, noiva, né? Você passa a sonhar junto com ela, né? Que você não sonhe mais sozinho, que você passe a sonhar junto com ela. E que o sonho de vocês seja o casamento, né? Seja a união, né? Seja estar junto, né? Seja em se tornar uma só carne, né? E que esse relacionamento ele seja um relacionamento de cuidado, né? Seja um relacionamento de santidade, né? Isso é muito importante. E o livro de Cantares de Salomão, ele nos ajuda a instruir os jovens, né? No início desse relacionamento, né? Relacionamento de namoro. Então, nós podemos utilizar esse livro para instruir os jovens, né? Como deve ser o relacionamento de namoro, o relacionamento de noivado, né? Como a palavra de Deus não fala namoro, né? Então, não existe namoro, então é um noivado. Não se começa um relacionamento sem ver um futuro lá na frente, né? Então, ele nos ensina a como viver esse relacionamento de noivado, né? E fala que não deve haver precipitação, né? Em pular etapas, né? E que deve deixar o amor físico para depois, guardar esse amor físico para ser desfrutado depois do casamento. E podemos também fazer a aplicação prática que o casamento ele não é um mar de rosas, né? Não é um mar de rosas. Mas nós devemos o tempo todo, como marido, né, dentro do casamento, não deixar a chama e o fogo apagar, né? Nós devemos sempre manter o fogo aceso, né? Manter esse fogo aceso. Salomão fala sobre isso, ele nos ensina a manter esse fogo aceso, esse romantismo, né, de um homem pela uma mulher, né? E manter esse fogo aceso, né? Então ele nos ensina a ter um relacionamento de amor, de amizade, de comunhão, de respeito com a nossa esposa, né? Independente do tempo que nós estamos juntos, devemos sempre amar a nossa esposa, né? E por isso que às vezes a gente pode fazer essa relação entre a relação de Jesus com a noiva, né? De Jesus com a igreja, né? Jesus ele amou a igreja a ponto de morrer, né? Pela santidade dela. Estamos encerrando aqui, né, nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e eu quero agradecer, né, pela sua permanência aí durante todo o vídeo e que possamos a cada dia construir um conhecimento junto, né, da palavra do Senhor. Um abraço a todos, Deus abençoe.